momento. Daqui a pouco a gente volta a louvar, voltamos a adorar ao Senhor. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 1 ao 4, diz assim: Ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem de diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e assim nações tremessem da tua presença, quando fazia coisas terríveis que nunca esperávamos. Descias e os montes se escoavam diante da tua face. Versículo 4: Porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com ouvidos se percebeu, e nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém, igreja? O profeta Isaías, ele começa a falar da grandeza de Deus. Diante da grandeza de Deus, montes se derretem, o fogo faz ferver a água, né? E ele começa a falar de coisas grandes para exemplificar a grandeza da glória e da manifestação da glória de Deus diante das coisas criadas. Mas só que ele entra no versículo 4, onde ele diz algo totalmente diferente. Ao invés de ele falar da relação de Deus com as coisas criadas, da grandeza de Deus com as coisas criadas, ele, no versículo 4, ele fala de um Deus que trabalha. De um Deus que trabalha desde a antiguidade. De um Deus que trabalha e que olhos não viram, ouvidos não perceberam, olhos não viram outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O que o profeta quer dizer aqui nessa noite, para mim e para você, é que o Deus que nós servimos, ele trabalha para cada um de nós quando nós esperamos nele. Que o nosso Deus é o Deus que, apesar da sua infinita grandeza, que pode fazer montes se derreterem, que pode fazer a água ferver diante do fogo, ele tem a disposição de trabalhar por pessoas que são pequeninas, insignificantes, mas que colocam nele a sua confiança, a sua esperança, a sua fé. Então não importa se somos pequenos, não importa se somos insignificantes diante de um monte, diante de um mar, diante de coisas grandes, Deus, ele sabe olhar para nós e ver dentro de nós uma fé, uma esperança, uma confiança nele, e em função disso ele se dispõe a trabalhar em favor das nossas vidas. Primeira coisa que nós temos que entender aqui é que o nosso Deus, ele trabalha. Amém, irmãos? Desde o início ele é um Deus que trabalha. Ele trabalhou na criação do mundo, ele trabalhou na criação de todas as coisas. Quando você vai lá no Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 em diante, você vê Deus trabalhando para criar o que não existia. Antes que Deus criou os céus e a terra, Deus disse: haja luz, e houve luz. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e havia escuridão. Mas Deus, através da sua palavra, ele foi criando todas as coisas: o mar, a terra, os animais, as árvores, a fauna, a flora, as estrelas. Antes dele criar a terra, ele criou os céus e tudo que há nos céus: querubins, serafins, arcanjos, anjos, seres celestiais, para a sua glória. Mas quando chega no sexto dia, esse Deus que trabalha através da sua palavra, ele decide estender a sua mão, pegar o barro, e do barro ele começa a formar um bonequinho, e aí ele sopra fôlego de vida nesse boneco. E é interessante que ali, nós não vemos ali: eu vou fazer o homem. Está escrito: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ninguém vai encontrar uma pintura de Deus. Olha o retrato de Deus, porque Deus nunca quis revelar
revelar-se fisicamente, porque Deus não está preocupado com a figura externa. A imagem e a semelhança dele é aquilo que ele plantou dentro de nós, no nosso espírito, no nosso caráter. A imagem de Deus, os valores de Deus que estão em nós, foram colocados em nós para que através de nós o mundo pudesse ver a revelação da glória dele. Então Deus trabalhou para que as coisas fossem criadas, Deus trabalhou para que o homem fosse criado, e criou o homem como a coroa da criação. Por isso que Deus tem um zelo muito grande por você e por mim. Fomos criados como a coroa da sua criação, a sua imagem e a sua semelhança. E ali está façamos, porque era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trabalhando juntos, para que eu e você pudéssemos existir. Só que o homem resolveu desobedecer a Deus, e com a desobediência veio o pecado, e com o pecado veio a morte. Diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, o homem que Deus criou com todo carinho o desobedeceu. O homem que Deus criou com todo carinho falhou em simplesmente cumprir uma exigência só, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E com isso veio a morte, veio a destruição sobre a terra. Então a morte, essa situação tão dolorosa que nós vivenciamos, que nos faz sofrer, que nos faz chorar, ela não foi criada por Deus, ela foi criada por nós, pela nossa desobediência. Às vezes as pessoas ficam questionando a Deus: por que de tanta morte assim, por que de tanta morte acontecendo de uma forma ou de outra. Irmãos, nós não temos que questionar a Deus, nós temos que nos arrepender diante de Deus, porque Deus não criou a morte. A morte veio a existir por causa do erro, da desobediência do coração do homem. E todas as vezes que eu e você, a exemplo de Adão e Eva, queremos fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus, nós estamos trazendo problemas, dificuldades, situações ruins sobre a nossa vida. E a culpa não é de Deus, porque Deus não criou robôs que Ele dá corda e fala, só vai para cá ou só vai para lá. Deus criou eu e você com vontade própria. Nós temos a capacidade de decidir, nós temos a capacidade de fazer escolhas, nós temos personalidade, nós temos a condição de entender o certo e o errado, o bem e o mal, e decidir sobre o que nós queremos e o que nós não queremos para a nossa vida. E esse Deus, ao olhar para o homem que pecou, ao olhar para o homem que errou, ao olhar para o homem que trouxe morte sobre a terra, Ele podia naquele momento ter desistido do homem. Ele poderia ou não poderia, Jorge? Naquele momento ele disse: olha, não deu certo, criei dois, já deu problema, se surgiam milhares então, né? Mas Deus preferiu trabalhar no homem. Deus preferiu trabalhar em favor do homem. Eu quero dizer para você, o meu Deus, o teu Deus, é o Deus que prefere trabalhar por nós e em nós, ao invés de desistir de nós. Ele preferiu trabalhar através da redenção, criando um plano que pudesse trazer o homem de volta, né, para Ele. Ou seja, quando nós erramos, nós damos trabalho para Deus. Ou seja, Deus continua trabalhando. Quando o homem falha, Deus continua trabalhando. Deus continua fazendo a sua obra em nós, em favor de nós, para depois fazer através de nós. Então, quando o homem pecou, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, e ali Jesus trabalhou, juntamente com o Pai, com o Espírito Santo, para que nós pudéssemos sermos resgatados novamente e reconduzidos à presença de Deus. Em outras palavras, o nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E quando Isaías escreve esse texto, dizendo que desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, o Espírito Santo começou a falar no meu coração que o meu Deus, o teu Deus é o Deus que trabalha. E nós precisamos entender muitas vezes como esse Deus trabalha, para que nós possamos compreender muitas vezes o que nós estamos vivendo dentro do trabalhar de Deus. Talvez Deus está trabalhando na sua vida hoje e você não está vendo. Talvez Deus está fazendo algo tremendo na sua vida e você não está percebendo.
E nós temos que entender o trabalhar de Deus. Temos que entender que esse Deus trabalha movido por amor. Um amor que não se acaba, um amor insondável, um amor incomparável, um amor que não se extingue. Aquele amor descrito em 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas tem uma outra versão que diz: o amor sempre vence. Quantos conhecem essa versão? Eu gosto mais dessa versão, o amor sempre vence. Por que o amor de Deus sempre vence? Porque é o amor que, diante das frustrações que ele possa sofrer, ou das decepções que ele possa sofrer com quem ele ama, ele passa por cima dessas frustrações e continua amando. Adão e Eva frustraram, decepcionaram, mas ele continuou amando o casal. Como ele continua amando cada um de nós. Como ele continua amando a minha vida e a sua, quando nós muitas vezes frustramos as expectativas que ele tem ao nosso respeito. Muitas vezes Deus tem expectativas sobre mim, sobre você, e nós muitas vezes falhamos em atender essas expectativas, mas Deus continua nos amando. E esse amor que tudo vence é o amor que Deus tem por você e por mim. É o mesmo amor que Jesus demonstrou pelos seus discípulos. Quando ele foi traído, por exemplo, por Pedro, ele continuou amando Pedro. Ou seja, o amor de Jesus não foi vencido pela traição. Pelo contrário, venceu a traição e resgatou aquele que traiu, trazendo o traidor para junto de si novamente. Esse amor precisa estar em você, precisa estar em mim, porque Cristo está em mim, Cristo está em você. Então esse Deus, ele trabalha motivado, movido por esse amor, que tudo só. Irmãos, esse Deus trabalha movido por amor, por isso ele não se cansa. Ele não se cansa de ouvir o nosso pedido de perdão. Ele não se cansa de ver os nossos joelhos dobrados em arrependimento diante dele. Ele se alegra. Irmãos, Deus é misericordioso. A única situação que pode nos afastar de Deus é um coração duro. O único pecado que Deus não perdoa é a dureza de um coração que não se rende a Cristo. Eu lembro uma vez que um rapaz, num lugar que eu estava pregando, chegou para mim e falou: Deus me condena por causa dessa latinha de cerveja. Ele estava bebendo. Eu falei para ele: não, Deus não te condena por causa da latinha de cerveja, nem porque você mata, rouba, adultera. Ele ficou assustado, né? Eu falei: não, porque tudo isso daí, a latinha de cerveja, o adultério, o roubo, a morte, tudo isso Deus já perdoou em Cristo Jesus. Deus só te condena se você não aceitar Cristo, porque nele está todo o perdão sobre todas essas coisas que você já cometeu. Então a única condenação que vem sobre a tua vida não é pelas coisas erradas que você fez, é pelo perdão que você não recebe, é pelo perdão que Deus te entrega e você não aceita. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos amou, e por isso Ele trabalha por nós. Mas como é que Deus trabalha por mim e por você? Primeiro, entenda que Deus muitas vezes trabalha na sua vida e na minha de forma silenciosa e misteriosa. É a primeira situação que eu quero destacar para você nessa noite. O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é o Deus que trabalha, mas muitas vezes Ele é silencioso e misterioso. Às vezes Deus te deixa no escuro. Às vezes Deus te deixa sem ouvir um recado, uma mensagem, uma informação que você gostaria de ter, porque você acha que sem aquela informação você não consegue, e Deus está falando: consegue. Eu vou deixar você no silêncio. E aí a gente chora, a gente sofre, a gente pensa que está dando tudo errado, que o mal está prevalecendo. Por quê? Porque Deus está fazendo silêncio para nós, e na realidade é totalmente o contrário. Por trás do silêncio, Deus está trabalhando para nos entregar uma grande vitória. Por que eu digo isso para você nessa noite? Porque tem gente nesses dias que está dizendo: Deus não fala comigo. Eu quero entender por que disso, por que dessa situação, mas Deus está quieto.
E muitas vezes Deus fica quieto mesmo, irmão. Mas isso não quer dizer que Ele diminuiu o amor dele por você. O amor dele continua o mesmo. Ele continua te amando do mesmo tamanho, com a mesma intensidade, da mesma forma que Ele sempre amou. Apenas Ele está trabalhando no silêncio. Entenda que o Deus que trabalha desde a antiguidade também trabalha no silêncio. Pastor, o senhor pode me dar um exemplo na Bíblia? Posso. José e Jacó. Quantos lembram aqui de José? Quem foi José? O jovem de 17 anos teve um sonho, e aí depois foi vendido, foi perseguido pelos irmãos, que sentiram ciúme, inveja dele, e o venderam por uma caravana, de ismaelitas, que foi parar lá no Egito. Ok. Só que o que eles fizeram para justificar a ausência de José diante do seu pai? Eles pegaram a túnica de José, manchada de sangue, e entregaram para o seu pai, e fizeram seu pai acreditar que José estava morto. Você imagina aquele pai, durante 20 anos, ele olhava para dentro da sua casa e ele via um vácuo, um vazio, naquele lugar que pertencia a José. Quantas vezes aquele pai chorou? Quantas vezes aquele pai se entristeceu? Quantas vezes o coração daquele pai ficou deprimido? Por quê? Porque o seu filho tinha morrido. Porque no coração dele, no entendimento dele, o seu filho tinha morrido. Mas ninguém nunca trouxe alguma parte do corpo de José para mostrar para ele. Nunca ninguém encontrou os restos mortais de José. Simplesmente lhe foi dito que José havia morrido. E eu pergunto para os irmãos: Deus não poderia ter mandado alguma mensagem para ele dizendo: calma o teu coração, Jacó, seu filho está vivo? Deus fez isso, irmãos? Deus deixou ele chorar, Deus deixou ele deprimido, Deus deixou ele passar 20, não foi 20 dias, 20 anos no silêncio. No silêncio. Ninguém foi lá falar para ele que o seu filho estava vivo. Deus não permitiu que ele soubesse que José estava vivo. Por quê? Porque Deus precisava trabalhar no silêncio. Deus precisava trabalhar na vida do seu filho. Enquanto estava se fazendo silêncio para ele, Deus estava trabalhando. Amém, igreja? Entenda o que eu quero dizer para você. Talvez você esteja passando um período de silêncio na tua vida, onde muitos questionamentos vêm no teu coração. Quantas vezes você acha que Jacó chegou diante de Deus e falou: por que, Senhor? Porque quando a gente não entende, a gente questiona. Sim ou não? Quando nós não entendemos, nós questionamos. Nós queremos colocar Deus na parede. Quantas vezes, talvez, Jacó chegou diante de Deus e falou: por quê? E Deus deixou aquele porquê sem resposta. Quantos porquês da sua vida Deus já deixou sem resposta? Quantos porquês você colocou diante de Deus e Deus não te deu a resposta a esses porquês? Mas eu fico maravilhado, irmãos, que depois de 20 anos, quando José estava onde ele tinha que estar, quando veio toda aquela situação de seca, de escassez de alimentos sobre a terra, e aí então os irmãos são obrigados a ir ao Egito, e lá eles se encontram com José. Depois de 20 anos, vem a mensagem para Jacó, dizendo: Jacó, seu filho vive. Isso está lá no capítulo 45 de Gênesis, capítulo 24 em diante. Conta-se ali que quando o faraó descobre que José tinha irmãos, toda a corte do reino se alegrou. O faraó, os nobres do reino, porque eles tinham uma gratidão muito grande para com José, porque através da vida de José, o Egito estava comendo.
E não só o Egito, mas as outras nações estavam comendo, porque Deus tinha um plano na vida daquele jovem. Deus trabalhou para que aquele plano fosse cumprido, mas para isso Ele deixou um pai 20 anos no silêncio. E diz a palavra de Deus, eu fico maravilhado, eu estava lendo esse texto hoje à tarde, Gênesis 45, 26 diz assim: então lhe anunciaram dizendo, José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. Olha só, e o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhes ele contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Reviveu, voltou, se encheu de força, de vida, de vigor, porque chegou o tempo em que o silêncio acabou. Existe um momento em que Deus trabalha no silêncio, mas existe um momento em que o silêncio finda e Deus traz a você a notícia que você precisa receber. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite sobre o Deus que trabalha silenciosamente e misteriosamente? Eu quero dizer que esse Deus está trabalhando na sua vida. Às vezes você, como Jacó, olha para dentro da sua casa e vê uma perda que você não entende, ou a atitude de um filho que você não compreende, ou uma morte na vida de um filho que espiritualmente está longe dos caminhos do Senhor e você não entende, porque você ora, porque você busca, porque você está na presença de Deus, porque você está servindo ao Senhor, mas você olha e Deus está fazendo silêncio, e as circunstâncias dizem para você que Deus te abandonou, que Deus te deixou. E eu quero dizer para você nessa noite, porque o Senhor me manda dizer isso para você hoje: Ele não te deixou, Ele está trabalhando no silêncio. Ele está trabalhando no silêncio que Ele mesmo está fazendo na sua vida. Anima o teu coração, porque há um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Quem está esperando em Deus aí? Desde a antiguidade não se viu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Espera no Senhor, porque o tempo do teu silêncio está acabando. Vai chegar um momento em que Deus vai enviar mensageiros para dizer: olha, agora eu estou bradando na tua vida, eu estou bradando na tua casa, eu estou trazendo o que você precisa. Acabou o tempo do choro, a tristeza vai embora, porque chegou a tua alegria. Eis que eu trago a ti o que você esperava. Muitas vezes nós temos que aprender a servir a Deus quando Ele faz silêncio, porque muitas vezes Ele vai trabalhar no silêncio. Ninguém vai falar com você. Deus vai usar um profeta para falar com um monte de gente, não vai falar com você. Por quê? Porque Ele está trabalhando no silêncio. Ele está trabalhando através de circunstâncias que você não entende. E você não precisa entender, você precisa crer. Amém? O justo não viverá pelo que ele entende, o justo viverá pela sua fé. Quando você não entender, creia. Amém? Não entendo nada, mas estou crendo. Deus é bom. Por trás dessa circunstância ruim tem um Deus bom. Eu sirvo Ele, eu estou na presença dEle, sou filha dEle, sou filho dEle. Vai chegar a minha hora, vai chegar o meu momento de dar glórias ao nome do Senhor. Irmãos, Deus trabalha no silêncio. Não é porque Ele está quieto, não é porque Ele não está falando com você que Ele esqueceu de você. Não é porque aparentemente as coisas que estavam ruins estão ficando um pouco piores que Deus te abandonou. Às vezes Ele está permitindo que as coisas fiquem até mais agravadas, para que o milagre seja maior na sua vida. Amém? Eu não esqueço um vídeo que a irmã passou no grupo, a irmã Sandra,
de uma jovem que estava num navio e o navio naufragou. Ela foi parar numa praia. A irmã lembra desse vídeo? Não sei, ou foi a irmã ou foi a irmã Jéssica, uma das duas. Enfim, o navio naufragou, ela foi parar na praia, numa ilha deserta, e lá ela ficou um tempo. Ela começou a se alimentar com aquilo que tinha na ilha, e os dias foram passando, e para ela se proteger, ela construiu uma cabana na beira da praia, e ela ficava orando: Deus, me socorre, por que eu vim parar aqui, Senhor? Estou sofrendo sozinha nessa ilha, correndo risco de morte todo dia. E aí um belo dia ela foi na ilha buscar alimento. Quando ela volta, a cabana dela está pegando fogo. Aí ela se ajoelha, começa a chorar e fala: Senhor, o que eu fiz? Por que o Senhor está me castigando tanto? Por que o Senhor está permitindo tanto sofrimento? E ela olha e falou: eu já vim parar nessa ilha, agora pegou fogo na minha cabana. E aí ela desmaiou. Quando ela acorda, para surpresa dela, ela está cheia de homens ali em volta, helicóptero. E aí um rapaz segurando ela. Ela diz: mas como vocês vieram parar aqui? Ele falou: nós estávamos passando de helicóptero por cima da ilha e vimos o fogo que você acendeu e a fumaça que subiu, e entendemos que era um pedido de socorro e descemos para te salvar. Quem botou fogo naquela cabana, irmãos? Foi Deus. Às vezes Deus vai botar fogo na tua cabana para te dar algo melhor. Deus vai tirar a tua cabana para te dar uma mansão. Deus vai ter que tirar algo de você para que você possa receber algo maior e melhor que Ele tem na tua vida. Então, quando a tua cabaninha pegar fogo, ao invés de reclamar, comece a dar glórias àquele que está preparando algo tremendo e grandioso na tua vida. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. O nosso Deus trabalha de forma silenciosa, de forma misteriosa. Ele nos faz olhar para uma situação onde nós muitas vezes só vemos dor, sofrimento, problema, e dali Ele está extraindo uma grande vitória. Quando Jesus morreu na cruz, irmãos, muitos não entenderam, muitos não conseguiam ver algo bom ali, muitos não conseguiam ver ali algo de Deus, porque só viam dor, sofrimento, o sangue esvaindo naquela cruz. Muitos desanimaram. A exemplo dos caminhantes de Emaús que nós pregamos no domingo, muitos olharam para aquela cruz e disseram: nossa, esse Jesus que andou sobre as águas, que curou leproso, cego, que fez milagres, que ressuscitou mortos, nós esperávamos que Ele fosse remir Israel, mas agora Ele está morto nessa cruz. Não conseguimos ver algo bom aqui. E começaram a se afastar, a se afastar, a se afastar do lugar da adoração, da comunhão com o povo de Deus, porque muitas vezes o crente, quando ele não entende o trabalhar de Deus, ele se afasta. Ele se afasta. Só que, para surpresa deles, aquele Cristo que eles pensaram que tinha morrido, já tinha ressuscitado, se colocou ao lado deles e os trouxe de volta. Existe um Cristo vivo que está te trazendo de volta todos os dias. Existe um Cristo vivo que está buscando você quando você está triste, quando você está desanimado, quando você não consegue ver que por trás de uma situação aparentemente ruim existe um Deus bom trabalhando algo maravilhoso para abençoar o seu povo, para abençoar a sua vida. Amém? O nosso Deus trabalha de forma misteriosa, de forma silenciosa, mas Ele trabalha. Segundo, o nosso Deus trabalha na contramão da lógica humana, irmãos. Como é que Deus trabalha, pastor? Muitas vezes Ele trabalha na contramão da lógica humana. Tem lógica, irmãos, um velhinho pegar uma vara e bater no mar, e o mar se abrir e criar um caminho? Tem lógica um negócio desse? Não tem, irmãos. O máximo que pode acontecer é você pegar uma varinha, bater no mar, fazer balançar ali as águas, né? Tem lógica
uma multidão de mais de 10.000 pessoas serem alimentadas com 5 pães e 2 peixinhos? A lógica diz para você o seguinte: não vai acontecer porque é impossível. Deus diz para você: tudo é possível aquele que crê. Amém? Você tem 2 alternativas aqui, irmão, nessa noite. Você pode andar pela lógica ou você pode andar pela fé. Se você andar pela lógica, você vai se frustrar, porque muitas coisas não vão acontecer para você, porque a lógica diz para você que o que vai acontecer é somente aquilo que está no alcance das suas mãos, e no alcance das suas mãos é muito pouco. No alcance das suas mãos são poucas coisas que você tem acesso para alcançar. Agora, se você andar pela fé, você vai viver pelo alcance das mãos de Deus, e para as mãos de Deus não há nada que não possa ser alcançado. Deus trabalha na contramão da lógica. Muitas vezes nós achamos que está tudo perdido. Por quê? Porque não estamos andando pela fé, porque estamos cedendo às pressões que o mundo impõe sobre a nossa vida, porque estamos vivendo pela visão dos homens e não pela visão de Deus. Pedro pescou a noite inteira, irmãos. Pedro jogou rede a noite inteira, jogou a rede, e não pescou nada. De manhã cedo, quando ninguém pesca, porque peixe só se pega à noite em grande quantidade. Quem é pescador entende, que sabe disso. Porque de dia o peixe, por causa da claridade do barulho, ele desce para os lugares profundos. À noite ele sobe, refrigerado, sem luz, ele fica na superfície. Então, para quem pesca com rede, é mais fácil pegar peixe de noite. Aí Jesus fala: entra no barco, sol queimando, luz, tudo. Pela lógica, não vai pegar nada. Só que ele jogou a rede, e a rede ficou cheia de peixes. Por quê? Porque quando a gente age em fé, os impossíveis começam a acontecer na nossa vida. Os impossíveis começam a se tornar possíveis para nós. Eu estou aqui para dizer para você que existe um Deus que trabalha para transformar o impossível em possível na tua vida. Para Ele não há impossíveis, para Ele não há situações inalcançáveis. Ele pode, e nele você também pode. Como disse o apóstolo Paulo: posso algumas coisas. Posso algumas coisas só, irmãos? Todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas. Então todas são todas. Tudo é tudo. Com Deus é tudo ou é nada, irmãos. Se Ele diz que é tudo, é tudo. Então nós não podemos duvidar. O que a palavra de Deus diz? Se você pedir alguma coisa ao Senhor, não duvide em seu coração, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitada e sublevada pelo vento. Não pense tal pessoa que alcançará alguma coisa do Senhor. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é: se você pedir, creia, porque fiel é aquele que fez a promessa. Fiel é aquele que pode fazer o impossível acontecer. Fiel é aquele para atender a sua necessidade da maneira que você precisa, em nome de Jesus. Liberte-se nessa noite desse coração oprimido. Liberte-se nessa noite desse coração inquieto, preocupado. E creia, porque Deus é poderoso para fazer. Amém? Deus trabalha de forma silenciosa, misteriosa. Deus trabalha na contramão da lógica.
Deus trabalha em parceria com aqueles que o servem. Deus pode fazer tudo sozinho, irmãos? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Ele pode. Ele pode, Ele é Deus. Mas Ele prefere fazer em parceria. Quando Deus quis abençoar todas as famílias da terra, Ele chamou um homem chamado Abraão e estabeleceu sobre ele a bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Ele começou a trabalhar o plano de bênção que chegou até mim e a você em Cristo, através dessa parceria com Abraão. Quando Deus quis libertar o povo do Egito, Ele levantou um homem chamado Moisés. Ele poderia libertar sozinho aquele povo, mas Ele preferiu trabalhar em parceria. Nosso Deus é um Deus que trabalha em parceria com os seres humanos, com homens e com mulheres. Para não ficar, vamos dizer, uma pregação muito machista, vamos falar aqui um pouco da princesa Esther, da rainha Esther. Irmãos, era um tempo que não tinha sacerdote, não tinha profeta. É um tempo onde Deus fez silêncio. Vocês sabiam que o tempo da rainha Esther era um tempo de silêncio profético? Só que havia um plano para destruir todo o povo judeu. Um plano que o Satanás colocou no coração de Amã. E era um plano tão bem elaborado, irmãos, que tinha tudo para dar certo. Só que Deus levantou uma mulher que não tinha pai, uma mulher que não tinha mãe, uma mulher que era órfã, uma mulher que viveu com o primo mais velho, uma mulher que podia ter problemas emocionais. Por quê? Porque cresceu sem pai, cresceu sem mãe. Mas uma mulher que Deus levantou e colocou numa posição de honra. Eu quero dizer para você, querido, não importa quão triste seja a sua história, quando Deus quer usar e trabalhar na vida de alguém, Ele levanta quem Ele quiser, Ele usa quem Ele quiser. Ele levantou Esther, uma mulher com uma história triste, jovem, e colocou ela num palácio, e através dela Ele deu o livramento a toda uma nação. Tanto é que a festa do Urim e do Tumim, ela não nasceu com Moisés. É uma das únicas festas que não nasceu com Moisés. Nasceu através da vida da rainha Esther e do livramento que Deus deu ao seu povo nessa época. Então a rainha Esther, ela é lembrada pelos judeus até hoje. E até hoje essa festa ela é celebrada pelos judeus, porque foi o dia em que Deus impediu que os inimigos destruíssem o seu povo. Deus usou uma mulher. Deus usou uma mulher. Quando Deus quis salvar a humanidade, Ele mandou seu filho se tornar homem, assumir a nossa humanidade. E através da humanidade do seu filho, e em parceria com o seu filho, Ele nos salvou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite? A Ele a honra, a Ele a glória. E hoje esse Deus quer salvar vidas, resgatar vidas, curar vidas. E sabe quem Ele escolheu para trabalhar de parceiro com Ele? Você, eu. Somos as pessoas através de quem Deus quer trabalhar e com quem Deus quer trabalhar. Quem quer trabalhar com Deus aí? O nosso Deus é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele trabalha de forma silenciosa, Ele trabalha na contramão da lógica, Ele trabalha em parceria comigo e com você. Ele trabalha para fazer com que os planos de bênção que Ele tem sobre a terra sejam concluídos, sejam estabelecidos em favor daqueles que o temem. Quem são aqueles por quem Deus trabalha? Falamos que Deus trabalha, mas quem são aqueles
por quem Deus trabalha. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Primeiro, esperam com ânimo e otimismo diante das dificuldades. Por maiores sejam as dificuldades, tenha ânimo. Por piores sejam as dificuldades, tenha otimismo. O inimigo é grande, o problema é grande, mas Deus é maior, eu vou vencer. Não é ignorar o problema, não é ignorar as dificuldades, mas é ter otimismo. Porque existem pessoas que são otimistas e pessoas que são pessimistas. É aquela que uma vê o copo meio vazio, a outra vê o copo meio cheio. É assim por diante. Qual é a sua visão? Os pessimistas são aqueles que aplaudem as vitórias que Deus dá aos otimistas, sabia? Às vezes os pessimistas só estão ali para aplaudir a vitória que Deus vai dar a quem é otimista. Foi assim com Davi no campo de batalha. Estava cheio de soldado pessimista. Não dá para vencer Golias. Davi chegou lá e falou: dá. Em nome do Senhor dos Exércitos, dá. Ele foi lá, enfrentou Golias, venceu Golias, e os pessimistas tiveram que aplaudir. A minha pergunta para você nessa noite é a seguinte: você existe para aplaudir a vitória dos outros, ou para conquistar a vitória com Deus e ser aplaudido? Quem quer conquistar a vitória e ser aplaudido? Então seja otimista. Esperar em Deus implica em ser otimista. Esperar em Deus implica em ser animado, mesmo diante de situações desanimadoras. A situação pode ser desanimadora, mas você tem que estar animado. Amém, irmão? Fala para o seu irmão: fica animado, irmão. Deus é contigo. Deus trabalha para aqueles que nele esperam, fazendo a sua parte. Porque Deus vai fazer a dele, mas você tem que fazer a sua. Qual é a minha parte, pastor? Não jogar a toalha, não desistir. Eu vou desistir, não aguento mais. Não desista, vá até o fim. Não desista de crer, não desista de buscar, não desista de permanecer na casa de Deus. Não desista, não desista. A sua parte é não desistir. Deus vai fazer a parte de Deus é fazer um milagre. A parte de Deus é fazer um milagre. Amém? E a sua é não desistir. Deus trabalha para aqueles que nele esperam, orando e cantando em meio à dor. Quem já orou e cantou em meio à dor? Eu já. Quem espera em Deus não reclama, louva, exalta, glorifica, passa pela prova, dando glória a Deus. Paulo e Silas estavam presos, Atos 16 em diante, surrados, machucados, feridos, com os pés aprisionados no tronco. Mas à meia-noite, irmão Jonas, à meia-noite eles cantaram, louvaram e glorificaram a Deus. Está doendo, levei chicotada, está sangrando, mas eu ainda posso louvar a Deus. Eu ainda posso louvar a Deus, eu ainda posso cantar ao Senhor, eu ainda posso exaltar o nome do Senhor, porque eu estou esperando nele, eu estou esperando por ele, a minha esperança está nele, então eu canto para ele, eu louvo a ele. E enquanto eles cantavam, enquanto eles louvavam, diz a palavra de Deus, porque ali não fala o que aconteceu, se o poder de Deus desceu, se Deus mandou um anjo, se o próprio Deus desceu naquele lugar. Fala que os alicerces do cárcere se moveram, foram abertas as cadeias e quebradas os grilhões de todos. O seu louvor vai trazer libertação até para quem não crê em Deus, mas está perto de você. Só pelo fato de estar perto de você vai receber libertação. Só pelo fato de estar do teu lado, Deus vai visitar. Por quê? Porque você espera no Senhor e louva, porque você espera no Senhor e canta.
no momento que todo mundo estaria reclamando, murmurando, xingando, esbravejando, você está louvando. Deus olha e fala: vou ter que descer, eu vou ter que descer. Está me louvando, está me glorificando, ferido, machucado, mas está me louvando. Eu vou descer, eu vou abalar os alicerces do cárcere, eu vou quebrar as cadeias, eu vou romper grilhões, eu vou fazer algo tremendo na vida dessa pessoa. Porque Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Como é que você está esperando em Deus? Como você está esperando? A sua forma de esperar fará toda a diferença na maneira de Deus agir na tua vida. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Então fique em pé nesse momento.